sei. Ele falava assim: "Ah, eu queria conhecer os", ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de ficar cego. E ele falava assim: "Eu queria tanto conhecer meus netos antes de ficar cego. Será que eu vou conseguir ver meus netos? Será que eu vou conseguir chegar até os meus netos?". Eu mandei mensagem para a filha, eu fui atrás, ele deu até entrevista sobre isso e ele chorava todos os E dias elas de não manhã chorava. respondiam? Não. E ele move a ação, ele entra, porque todo avô tem direito à visita aos netos, é lei isso. Ele entrou com essa lei, só que tem alguma coisa estranha, sabe, porque tudo que era do Naim a lei já é amorosa, mas parece que tudo que era do Naim a amorosidade dobrava, porque a lei que é para ver os netos era rápida, ficou demorando, demorando, só saiu no dia que ele foi sepultado, no dia do falecimento dele, que sai, não minto, sai a sentença que saiu um pouco antes, é tanto que ele não ficou sabendo, o advogado não passou para ele, porque acho que eles pediram para a filha, né, e ela responde de uma forma cruel, é segredo de justiça, não posso falar com muitos detalhes, mas de uma forma cruel, acabando com o pai, resumindo, de lixo para baixo. Então, assim, que ele não era uma pessoa confiável de se ver os filhos, que ela não ia permitir de ver os filhos. Uau. Então, assim, ele já tinha falecido, foi por parte, graças a Deus que ele não viu isso, e aí ele deprime muito com isso. Então ele vai deprimindo no decorrer dos meses. Morrendo aos poucos, né. Agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro, outubro de 2023, aonde na imprensa, em outubro eu falo para ele: "Olha, eu não vou mais te acompanhar, eu não vou viver a sua vida, mas nós estávamos juntos, anuncio para a imprensa, porque eu falei: "Eu não quero outro escândalo na minha vida". Eu falava bem assim pra ele: "Não quero outro escândalo aí, você não vai fazer escândalo na minha vida". "Ah, você casou, você que chamou a imprensa, você que avisou". Falei: "Não seja por isso, vou colocar na imprensa a nossa separação". Aí anuncio, mas eu anuncio para a imprensa não encher minhas paciências, ficar só no pé dele. E a gente continua casado. Aí não sai da minha casa, aí não sai da minha vida, Mas vocês continuam tendo um relacionamento ali? continuamos. Em agosto, aí em agosto, outubro, anuncio, fica outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente continua. E quando foi aí lembra que a ex-mulher não pagava para ele? Aí depois da sentença do juiz, o juiz libera, faz ela pagar e ela paga só nos 45 minutos do segundo tempo. Quando ela está já em busca e apreensão dos bens, faltando 1 minuto para terminar o prazo, ela vai lá e deposita o valor que ela deve para ele. E foi numa dessas aí, dessa parte que ela libera, que eu falo para ele: "Bom, né, agora você já tem condições, então acho que é melhor você ficar vamos ter um relacionamento aberto, você mora na sua casa, eu moro na minha. Por quê? A hora que você encher minhas paciências, eu venho embora, e a hora que você encher minhas paciências, você vai embora". E era mais ou menos isso, cada um na sua casa. A gente até Um os namoro. cachorros não, no casamento mesmo, porque existe hoje em dia, existe casamento, cada um mora na sua casa, né. É tanto que os cachorros, no dia do falecimento, estavam na casa dele. Eu deixei os cachorros lá. Então, assim, a gente ia fazer eu brinco, a gente ia fazer uma guarda compartilhada, mas eu ia viver lá, porque eu já sabe, eu ia falava assim: "Eu tenho a sua casa e tenho a minha, a hora que encher", porque a gente brigava muito. A gente brigava, passou a ser um relacionamento tóxico, porque a gente começou a discutir, começou a brigar, eu já não estava mais feliz, eu já não estava feliz comigo, primeiro você tem que estar feliz com você. E eu me perguntava: "Será que vale a pena você amar a ponto de sofrer?". Só que você tem que se amar primeiro, né. Até onde vai, que amor é esse? Que você fica com a pessoa e a pessoa te magoa, te machuca e você fica quieta ali, é isso? Não, não é isso que eu queria para mim. E aí é onde eu falo para ele: "Não, você vai ter a sua casa, eu vou ter a minha", e eu amava o Naim, eu amava o Naim, ainda dói até hoje essa partida dele, porque ainda não Como foi para superei. você receber a notícia da morte dele? Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil. Doeu demais, demais, demais. Doeu muito. Doeu muito porque eu não estava preparada. Foi a primeira noite que o Nain ia dormir fora da minha casa. Ele nem dormiu naquela casa. Ele foi para morrer naquela casa. Ele não ele saiu da minha casa naquele dia, naquele 12 de junho, ele pegou as coisas dele da minha casa, eu ajudei, eu fiz a mudança, eu organizei, eu limpei a casa, eu ajudei, contratei o pessoal, fiz a faxina, contratei tudo, tudo, tudo. Arrumei, organizei tudo, ele só foi para lá para morrer.
É incrível, porque até então, no dia, eu tinha acabado de sair da Grande Conquista, aí o meu filho passou a tarde inteira com ele, e aí o meu filho pega, aí eu ligo para ele, eu saio eu estava fazendo um outro podcast, aí eu saio do podcast e ligo para ele: "E aí, tudo bem? Tudo bem? Já comeu?" "Não, ainda não." Falei: "O que que você vai comer?" "Não, traz um pãozinho que eu me viro." Eu falei: "Não, só tá comendo besteira a semana inteira, eu vou passar aí e a gente vai jantar." E era Dia dos Namorados, né. E aí a gente vai jantar. E aí até brinquei, falei assim: "A gente aproveita e já comemora o Dia dos Namorados." Só que eu estava com um amigo, que hoje não é mais amigo, na época eu estava com um amigo, a gente passou lá, eh, peguei ele, fomos à padaria para jantar, eu que monto o prato, eu que faço ele comer o arroz, batata frita e filé parmegiana. Eu montei o prato, levei, sentei ele na mesa, porque ele já não estava enxergando. O Naim já estava perdendo a visão, né. E com isso, o que acontece nesse decorrer desse tempo que foi omitido, é que ele começa a entrar nas drogas, e eu não concordo. Então a briga Você começa passou o por aí. inferno com ele nessa época, essas drogas? Passei. De Passei alguma porque forma você tentou também ajudar bastante ele? totalmente, totalmente. Fazia de tudo, de tudo. Eu falava assim: "Você vai perder a sua visão, você usando essa droga, você vai aumentar a sua pressão ocular, você já tem um glaucoma." Não tem nada a ver. Falei: "Tem", mas ele O que já que ele entrou. respondia pra você quando você tentava tirar ele? Ele falou: "É o que me faz feliz no momento." Falei: "Poxa, então eu nem te faço feliz?" Ele falou: "Não, você não tem culpa. Eu te amo, mas você não tem culpa. Você não um dia você vai entender." E eu não consegui entender, mas eu entendi o que era. Era a dor, porque eu sei, ele falava: "Eu quero ver", ele falava assim pra mim: "Eu quero conhecer meus netos." Eu falei: "Você acha justo você se acabar por conta dos seus netos? Aí vai ser pior, você vai morrer." Ainda falava pra ele: "Você vai morrer antes, nem vai conhecer seus netos." Aí ele falava: "Não." Ele falava assim, aí eu falava assim: "Você vai ficar cego." Ele falou: "Não vou ficar cego não, Deus não vai permitir, eu vou morrer bem antes. Quando Deus achar que eu vou ficar cego, ele me tira da Você acha cena." que foi a principal causa da morte dele, além da depressão, a droga Com também? certeza, com certeza, com certeza, porque se ele não tivesse caído da escada, ele tinha morrido do mal súbito. Ele já estava com um teor alto no sangue de overdose já. Já tinha um grau alto Pesado, de hein? droga, porque o que eu não sabia, depois eu descobri, é que ele já não fazia mais o uso recreativo. Aliás, eu descobri, né, não é que ele não fazia mais, não era aquela coisa que ele fazia só aos finais de semana, que a gente sabe que não, mas a gente brinca, fala que é o efeito, uso recreativo, né. E aí ele passou a usar, eu cheguei a pegar um pouco antes dele sair, o Naim já acordava cheirando. Ele já E era acordava cocaína. cheirando, era cocaína. Ele já acordava cheirando cocaína. Eu pegava de manhã e falava assim, pra mim foi um choque, eu sofri demais, eu sofri demais. E eu falava pra ele: "Naim, você vai se acabar." Ele falou: "Como assim você não..." Pra você ter uma ideia, o Naim amava aqueles cachorros dele loucamente. Nos últimos dias de vida do Naim, nem cachorro ele queria passear. Ele não queria mais passear os cachorros. O negócio dele era ficar dentro de casa, era porque ele não só Se dentro de casa. anestesiar 24 horas, né? É. A mente dele tinha que estar Sim, não, anestesiada. ele queria ficar feliz de alguma forma, mas não ficava feliz. Ele entrou numa vibe muito louca. Na realidade, ele, tipo: "Deixa eu sair de cena", sabe. Uma Fugir da pena. realidade, né? Fugir da realidade. Aí após o falecimento dele, você entrou na justiça para você, reconhecer a união estável Sim, de sim, vocês, né. sim. Como que você lida com isso? Como foi para você? Como está sendo para você? Ah, como eu te falei, a lei é amorosa, não tenho resultados sobre isso, eu não sei como é que pé anda, minha advogada só me passa quando tem alguma coisa no processo. Deixei a filha ser a principal inventariante do processo, deixar ela cuidar, deixa ela ir atrás, agora ela vai enrolar mesmo, ela não tem pressa, eu também não. De uma certa forma, mas assim, não pode vender nada até que seja concretizado, correto? Não posso fazer nada. Não Nem pode ela, fazer. nem ninguém, Ninguém, né. ninguém. Enquanto não. Eu só tenho a casa, né? Que é a casa que pertence à mãe, que ficou com a mãe, né? Que é a casa que ela mora. Só tem uma casa, na verdade, né? Na verdade, eu nem queria fazer, não fazia muita questão, não, mas
Eu acho que depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu ouvi, que eu estava interessada nos bens dele, que eu isso, que eu aquilo, que eu matei o Naim para poder ficar com os bens dele. Isso que ela Eh, alega. não, Ah, sim. as falácias por aí, né? E aí eu pensei bem, eu falei, puxa vida, eu vivi um inferno na minha vida por conta disso. Não vou abrir, não vou abrir mão, não. Eu falei, vou querer também. Vou querer o que não me pertence, mas a gente dá um jeito. Corre boatos aí que quando ele faleceu, você acha que você não deixou a filha dele no enterro. Não, não Isso é é, verdade? não Não é é. Então, verdade? na verdade, não foi isso. É que assim, ah, ela não iria mesmo, né? Mas a imprensa ela é muito astuta, né? Ela dá umas, né? E naquele momento de raiva me perguntam, né? Ah, a filha do Naim, não sei o quê. Eu tava com tanta raiva naquele momento, que eu falei, ela que não venha, porque se ela vir, ela não entra, não vou deixar ela chegar perto. Porque eu sabia que o pai tinha um ódio, o pai odiava, o pai morreu por conta disso, o pai foi o que afundou ele. Como é que a pessoa contribui depois que vir se despedir? Eu acho que quando você tem que fazer alguma coisa pela pessoa, você tem que fazer quando ela tá em vida, não é depois que morre, não. Não é ela o que que ela queria? Levar os netos para ele conhecer no caixão ali? Mas ela não iria, não foi, não iria. Foi nesse Mas se intuito. iria, se fosse. Se fosse. Ela não entrava. Hoje, falando hoje, Não, ela mais não entrava, calma. não entrava. Mas calma, não entrava mesmo, não. Aí é questão até de raciocínio mesmo, sabe? De saber o que ele queria.